Queria agradecer esse convite da Central, dizer que é uma marca que eu admiro muito. Eu vi a Central nascer, na época eu estava na faculdade ainda com o primeiro produto, que era o Amino, e é muito bonito ver a proporção, né, que ela tem tomado, não só preocupada em desenvolver produtos, né, que vão nos auxiliar aí no tratamento dos nossos pacientes, mas também preocupada na extensão do ensino, né? Então, hoje, fazer parte desse time, trazendo um pouquinho do meu conhecimento sobre esse tema que está muito em alta e que eu tenho estudado muito, né? Mas não só trazer a ciência, mas trazer também um pouquinho da prática e desmistificar a ideia de que lipedema se trata tudo igual, se trata com hormônio, com monjaro, gestrinona e oxandrolona, né? Que é o que a gente, infelizmente, tem visto muitas pessoas disseminarem por aí. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho do tratamento funcional integrativo e o quanto que abordagens além da gestão ali hormonal são extremamente cruciais para o sucesso do tratamento dessa doença tão complexa, certo? Cadê o... o point está aqui. Como que eu passo? Como que eu passo? Aqui? Nesse aqui de cima? Aqui. Ai, desliguei. Não. O verdinho? Não, o que passa pro lado. Oi, me ajuda aqui. Esse aqui é o point. Não. Não foi. Aí. Aqui, né? Não. Onde você apertou? Não, esse aqui é o point. Tá bom. Aí. Bom, vamos lá então. Bom, lipedema. Mais de 10 milhões de brasileiras podem ter a doença e não sabem. Atinge entre 10% e 18% das mulheres no mundo e não tem cura. Isso aí é uma matéria do Fantástico que saiu. Foi um boom, né? Disseminando pelo Brasil inteiro. Esse tema que já nas redes sociais estava muito falado, principalmente depois da Yasmin Brunet, no Big Brother, enfim. Foi quando começou a tomar essa proporção. Ela ouviu que era lipedema, que lipedema era moda e quase fez bariátrica desnecessária. Lipedema, a nova doença que causa acúmulo de gordura nas pernas e braços e afeta 10% das mulheres. Será que é nova mesmo? Bom, quando a gente vai fazer uma pesquisa rápida aí sobre o que a ciência fala de lipedema, a gente não tem tanto artigo assim científico, né? Porém, a gente observa que nos últimos anos isso cresceu exponencialmente. E aí, a gente traz esse dado que mostra, do Lipedema Foundation, que mostra que, apesar do desenvolvimento do lipedema ser muito comum no início da puberdade, o tempo para o diagnóstico, ele demora muito. Então, até pela paciente começar a desenvolver sintomas até o diagnóstico final, uma média de aproximadamente 35 anos, ou seja, uma vida de sofrimento sem diagnóstico e tratamento adequado. Isso se deve porque dentro das desordens do tecido adiposo, existem vários diagnósticos diferenciais. E nem tudo é lipedema. O que é, então, lipedema? Bom, lipedema é essa condição marcada pelo acúmulo anormal de gordura com um padrão do tipo genoide. É uma condição genética extremamente influenciada por fatores epigenéticos. A dor é um sintoma significativo, então muitas mulheres relatam dor, embora exista lipedema sem dor, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que tem tudo a ver com a metabolização de progesterona. E a fragilidade dos vasos sanguíneos é uma característica comum, resultando em hematomas frequentes esporádicos. Eu lembro de quando eu era mais nova, assim, na época da escola, eu tinha algumas amigas, logo que a gente começou ali, todo mundo a entrar na puberdade, começava a aparecer uns roxos na perna do nada, né? A gente até brincava, é a vida batendo. E era, hoje eu sei, são amigas minhas que têm lipedema, inclusive hoje são as minhas pacientes. E
Como que volta? Aqui, pronto. E a qualidade de vida é severamente afetada por essa condição, principalmente questões psicoemocionais. O estresse gerado pelas tentativas sucessivas de emagrecimento, dietas altamente restritas, então aquela paciente que já tentou jejum, já tentou dieta da lua, já tentou comer só alface e frango, e mesmo magra, ela não consegue melhorar o aspecto das pernas. E além disso, alguns estudos indicam que a depressão afeta cerca de 23% dos pacientes. Dos diagnósticos diferenciais, a obesidade, o lipedema e o linfedema são os mais comuns da gente ter que diagnosticar, porque cada situação vai envolver um tratamento diferente. E aqui um ponto importante para a gente avaliar é que o lipedema, ele poupa pés e mãos, tá? Então, o exame físico, que é onde a gente realmente bate o diagnóstico do lipedema, a gente precisa examinar essa paciente, palpar, perceber a presença de nódulos fibróticos subcutâneos, dessa inflamação. A gente vai ter alguns sinais característicos semiológicos que vão nos dizer se é lipedema ou não. Bom, então o diagnóstico é clínico, embora a gente possa sim lançar mão de exames laboratoriais, exames de imagem, mas a clínica é soberana. Então, essa paciente ela pode ter tipos diferentes de lipedema, então eu sempre falo que é tipo 1, short, tipo 2, bermuda, tipo 3, calça, tipo 4, manga comprida, e tipo 5, isoladamente aqui, é só de panturrilhas, que é mais difícil da gente encontrar. Geralmente, esse padrão aqui desses 3 primeiros são os mais frequentes em consultório. E o grau, né, o estágio de evolução dessa doença, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. É muito fácil a gente olhar para um estágio 4 e compreender que essa paciente tem lipedema. O grande desafio, pessoal, está aqui, ó, nesse início. Porque se essa paciente é diagnosticada aqui, a evolução dela ao longo dos anos é completamente diferente. Por isso que o diagnóstico precoce, ele é extremamente importante para a gente conseguir já tratar essa doença que sim, não tem cura, mas que tem o tratamento que a gente brinca que é estágio 0. É possível chegar no estágio 0 da doença e eu vou mostrar para vocês no final da aula os resultados das minhas pacientes. Então vamos lá, esse consenso brasileiro de lipedema, ele trouxe agora, super recente, em 2025, avaliado 253 mulheres com provável diagnóstico de lipedema, associado a hipertensão arterial, anemia, depressão, ansiedade. A maioria delas já tinha realizado dietas restritivas sem resultado. E também a grande maioria, 72,2%, relataram dor em membros inferiores e uma dor intensa, que também é associada à depressão e ansiedade. Então, muitas vezes, essa paciente ela vai buscar auxílio médico não é nem pelo lipedema, são pelas outras condições associadas extremamente comuns. Então, a gente vê nas pacientes com lipedema inchaço com calor, hematomas espontâneos, marcha alterada, sintomas semelhantes à gripe, aqui é muito comum a gente encontrar nessas pacientes, intolerância histamínica, síndrome de ativação mastocitária, né, cada vez mais frequente também no nosso consultório, pele fria ao toque, varizes, comportamento hiperativo ou distração. Existem trabalhos que mostram a associação de TDAH em pacientes com lipedema. Lipomas, e olha que legal, atração por mosquito. Quem aqui, quando está em algum lugar, é a preferida lá para levar a picada? Quando você vai para um sítio, uma chácara. Bom, essa paciente, ela pode ser que ela tenha lipedema, tá? Então, muito comum a associação de síndrome de taquicardia postural ortostática, POTS, então uma desautonomia, né, uma alteração aí da regulação do sistema nervoso simpático, parasimpático, do nervo vago, que também é algo tão importante da gente começar a olhar e tratar nessas pacientes, síndrome metabólica, síndrome dos ovários policísticos, lipomas, edemas, doenças inflamatórias articulares, isso é muito comum, inclusive a minha mãe, gente, a minha mãe evoluiu, minha mãe, todas as mulheres da minha família têm lipedema, né? E aí a minha mãe, anos ali sem tratamento, evoluiu com uma osteoartrite que deformou a perna dela. Ela tem uma deformidade articular que vai ter que operar, colocar prótese. Isso muito por conta de uma vida inteira de um lipedema maltratado, dessa inflamação do tecido subcutâneo que se estende sim para a articulação, prejudicando a marcha, a deambulação, né? Distúrbios de coagulação, enxaqueca, e aí muito a ver com dominância estrogênica, transtornos alimentares, depressão e, como eu já falei, o TDAH.
Bom, então o lipedema é essa condição que afeta aí pelo acúmulo de gordura normal, mas 75% das pacientes também lidam com sobrepeso e obesidade. Então, mais um estigma. Aqui, sobre a dor, né? Embora exista lipedema sem dor, é um dos sintomas que mais afeta a qualidade de vida dessas mulheres. Em uma pesquisa, né, feita com 120 mulheres, apenas 7, né, relataram que a dor não era uma preocupação diária. 66% descreveram como moderado a grave, até mesmo incapacitante. Aqui é uma paciente que evoluiu com deformidade em valgo, então uma deformidade aí do eixo mesmo da perna, isso aqui dificultando a marcha, a deambulação, com uma evolução progressiva que talvez necessite, inclusive, de intervenção cirúrgica, né? Então, dor em articulação, no exame físico a gente observa aquele crack, sabe, no joelho dessa paciente. E sobre as fases, os marcos reprodutivos, os momentos da vida da mulher que a gente mais observa essa evolução do lipedema é na puberdade, depois pós-gestação e depois na transição menopausa-menopausada. E por que isso acontece? Pela oscilação dos níveis de estrogênio. Tá? Então, os níveis de estrogênio, no maior momento de predominância que a gente encontra no início da puberdade, onde ainda existe uma imaturidade do eixo, após o parto, na gestação, gente, tem estrogênio de mulher que bate 5.000, né? Já vi bater até mais. E na menopausa, onde ocorre uma deficiência de progesterona, inicialmente, o primeiro hormônio começa a alterar na transição menopausal, com uma dominância estrogênica relativa. Então, a avaliação diagnóstica básica do lipedema consiste da gente fazer uma boa anamnese, coletar essa história, antecedentes familiares, já que é uma doença genética, não é frequente. Tipo, a paciente chega e fala, olha, eu acho que eu tenho lipedema porque minha mãe tem, minha avó tem, minha tia tem, todo mundo tem. E esse exame físico. Então, a gente vai observar presença... Aqui, ó. Já descobri onde está. Dor à palpação, presença de nódulos fibróticos subcutâneos. E aí que está o grande diagnóstico diferencial entre o que é celulite e o que é lipedema. A hora que você examina aquela paciente, né, que você passa a mão ali na pele, você observa nódulos fibróticos subcutâneos. E isso se dá pela inflamação. A inflamação gera hipóxia tecidual, uma fibrose com retração daquela pele, daquele tecido. Então, é um membro realmente cheio de retrações por esses nódulos fibróticos. A gente observa os hematomas, sinal de shimmer negativo, que é o grande diagnóstico diferencial entre lipedema e linfedema. No linfedema, a gente não consegue pegar a pele. No lipedema, a gente consegue pegar a pele. E pés e mãos poupados. Bom, o ultrassom, ele pode sim ser lançado mão, e eu gosto muito de pedir ultrassom para os meus pacientes para ou paciente online, né, que às vezes a gente não consegue tanto ter essa questão do exame físico, mas na evolução do tratamento, principalmente para a gente quantificar e mostrar para aquela paciente que ela sim está melhorando. A gente tem o Amato, né, critério de Amato, que foi desenvolvido por um médico cirurgião brasileiro, e ele que trouxe esses critérios ultrassonográficos para a gente ter uma avaliação dessa questão do lipedema. Ainda, né, muito inicial, o que a gente pode usar de exame de imagem, mas além disso a gente tem também a DEXA, tá, que é um outro exame muito interessante, onde a gente consegue fazer até uma relação que prova essa desproporção da gordura corporal, tá? Então é bem interessante o DEXA. E um exame que eu peço muito na minha prática clínica, que é o DUT test, que é o teste de metabolômica hormonal urinária. É um exame que nos permite identificar as vias de metabolização estrogênica, principalmente uma via mais proliferativa, a via da 16-hidroxistrona, como que anda, e na hora que a gente for falar mais sobre a parte hormonal, eu vou dizer o quanto que é importante a gente controlar essa via metabólica hormonal. Então, é um exame que nos ajuda muito a individualizar e personalizar o tratamento dessa paciente. Bom, então, o que acontece ali no tecido do lipedema? E por que é tão importante a gente entender isso, gente? Porque entender o que acontece no tecido do lipedema vai te ajudar a tratar aquela paciente. Porque se eu trato ali na raiz da disfunção
do tecido adiposo, que é um dos maiores órgãos endócrinos do nosso corpo, eu consigo ir na raiz do problema, né? Então, eu preciso entender de fisiologia. A resistência à progesterona no tecido adiposo. Então, pensa, já é uma paciente que tem aí uma dominância estrogênica com uma resistência à progesterona, que teria eventualmente até efeitos anti-inflamatórios, antiproliferativos naquele tecido. Existe um aumento da expressão local de aromatase, então a aromatase sofre um upregulation, ela fica extremamente ativa, e um aumento da 17-beta-hidroxisteroide desidrogenase tipo 1, tá? Que vai fazer a conversão de estrogênio em estrona. Tem uma predominância de estrogênio nessa região afetada, então eu tenho uma enzima conversora que pega androgênios e transforma em estrogênios, e que outra enzima que aumenta ainda a minha metabolização estrogênica, presença de inflamação crônica, hiperativação de mastócitos, com extravasamento do líquido, né, para o interstício. Isso é o leak vessel, que a gente fala, da mesma maneira que existe o leak gut no intestino, existe o leak vessel no vaso, e é por isso que elas têm edema, é por isso que elas têm dor, e é por isso que elas têm hematomas espontâneos com uma grande fragilidade capilar. E ativação de vias inflamatórias, né? Então, tudo isso junto leva à hipóxia tecidual. Então, aqui, essa ação enzimática, né, com a hiperexpressão dessa enzima, aumentando a conversão de estradiol em estrona, e com uma influência no meu tecido adiposo, né, gerando dor, inflamação e os nódulos fibróticos subcutâneos. Uma coisa interessante do tecido do lipedema é que ele, além de sofrer uma hipertrofia, ele também sofre uma hiperplasia. E em pacientes com lipedema hipertrófico, que são aquelas pacientes que a perna é mais volumosa, é muito mais difícil a gente conseguir tratar, tá? E aí que entra o papel, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, da tirzepatida, né? Estão dizendo por aí que a tirzepatida melhora o lipedema. Por que será? Né? Talvez a ação ali do GIP nessa hipertrofia de tecido adiposo possa ser um mecanismo já promissor, mas ainda a ser explorado. Bom, então esses adipócitos vão gerar essa hiperplasia, essa hipertrofia. O processo inflamatório local vai atrapalhar a vascularização adequada, então eu vou ter cada vez mais um tecido que tem uma dificuldade de ser nutrido, uma dificuldade de receber oxigênio, uma dificuldade de receber as vitaminas, minerais, micronutrientes que são importantes para aquele tecido funcionar de maneira adequada. Eu tenho um rearranjo dessa matriz extracelular, né, esse excesso de interleucinas pró-inflamatórias e esse desequilíbrio entre receptores alfa e beta estrogênicos com uma maior expressão das vias para produção de estrogênio, tá? Então, aqui, bem prático, para resumir tudo isso que é complexo. Esse aumento da expressão de aromatase vai fazer com que eu converta mais androgênios em estrogênios, então mais estradiol ali circulante. Um aumento da expressão dessa enzima que vai converter mais estrona em estradiol e uma redução da expressão da 17-beta-hidroxisteroide tipo 2, que faz uma menor conversão de estradiol em estrona. Tudo isso junto vai fazer com que eu tenha um acúmulo local de estrogênio sem a adequada metabolização, tá? Então, vamos lá. É uma doença, então, de predominância estrogênica? Sim, é. E, como toda boa doença de dominância estrogênica, ela não vem sozinha, né? Afinal, o estrogênio ele não vai estar presente só no tecido adiposo, ele vai estar presente de maneira sistêmica no organismo inteiro. Então, não é incomum que a gente encontre que as pacientes com lipedema apresentem SOP, miomatose uterina, fibroadenoma de mama, endometriose, e aqui eu completo muito com mamas densas, nódulos de tireoide, tudo isso é muito comum da gente encontrar. E miomas, SOP, lipedema, endometriose, adenomiose, transtorno disfórico pré-menstrual, melasma, tudo que esse combo de estrogênio no nosso organismo pode causar. E isso se dá, pessoal, quando a gente vai falar de metabolização estrogênica, pelo aumento da metabolização via 16-hidroxistrona, que é o estrogênio proliferativo, que é o estrogênio que vai fazer com que a gente tenha todo essas manifestações clínicas da dominância estrogênica, tá? Que é a rota proliferativa.
Estou aqui mais uma vez, mostrando. E esse é o exame que nos conta sobre isso, né? Esse é o exame de uma paciente minha com lipedema. E aqui é o Dutch Test, tá? Para quem não está familiarizado com esse teste, é um teste de metabólitos hormonais urinários. Então, quando esse estrogênio ele é metabolizado, conjugado e eliminado, a gente consegue avaliar esses metabólitos na urina. E a gente entende como que está lá dentro. O exame de sangue, ele é uma foto, tá? Ele é uma foto do que está acontecendo. O exame de metabolômica, ele é um filme. Ele conta todo um cenário, todo um enredo. E isso traz muito mais informações para a gente conseguir ser muito mais assertivo no tratamento. Então, essa paciente minha com lipedema, olha aqui, a gente observa... Sim, para vocês entenderem, essas estrelinhas aqui seriam os ranges mínimos e máximos. Então, é uma paciente que tem uma quantidade muito grande de estrogênio, né? Que se metaboliza, a hora que a gente vai olhar as rotas metabólicas, olha a via da 16-hidroxistrona, passou, está mais do que estourada, né? Que é a via proliferativa. Essa via aqui da 4-hidroxistrona é uma via mais genotóxica, mais relacionada a questões oncológicas, tá? De lesão de material genético. E a rota boa, que seria a rota da 2-hidroxistrona, que a gente sempre faz uma analogia, é a banheira com ralo aberto. Eu preciso ter esse estrogênio, utilizar esse estrogênio, metabolizar esse estrogênio e mandar esse estrogênio embora, tá? E para onde que ele vai? Ele vai pela via da 2-hidroxistrona. Mas para que isso aconteça, para que o ralo não esteja entupido, eu preciso ter o intestino, que funciona muito bem, a gente vai falar sobre isso, mas também uma metilação adequada, tá? Porque eu só consigo jogar minha metabolização estrogênica para a via da 2-hidroxistrona se a minha metilação está acontecendo de maneira adequada, se a minha conte está boa. E aqui a gente olha, ó, essa paciente com uma metilação muito ruim, praticamente inexistente. Então, é a banheira com o ralo entupido. Eu tenho muito estrogênio, eu metabolizo muito estrogênio e eu não tenho para onde mandar esse excesso de estrogênio. E aí, isso só se perpetua. Então, muito importante a gente dizer que os hormônios esteroides, eles passam, né, por essa via de metabolização. Fase 1, fase 2. Na fase 2 são onde eles vão ser conjugados e eliminados. Mas se eu tenho uma deficiência desses nutrientes aqui, eu também fico com a minha metabolização prejudicada. E aí eu não consigo contribuir para uma eliminação adequada. Por isso que suplementar esse paciente é extremamente importante para eu tratar a dominância estrogênica. Tem gente por aí falando que eu só trato dominância estrogênica com gestrinona. Vocês entendem? Por que só a gestrinona não vai ajudar? Se eu não tiver isso aqui funcionante, se eu não tiver um suporte hepático legal, eu posso colocar a gestrinona que for, não vai resolver. E muito pior, se você coloca a gestrinona em um paciente altamente inflamado, é pedir para dar errado. Sabe aquelas notícias de Fantástico? Que a mulher fica com a cara parecendo choquito? É isso que acontece quando você coloca o hormônio em um ambiente metabólico inflamado e disfuncional. Os efeitos colaterais são muito mais exacerbados, né? Então, a gente entender o tratamento vai muito além só de ajustar ali uma estratégia hormonal. Tireoide e lipedema, né? A dominância estrogênica, ela está, sim, relacionada a aumento da presença de nódulos de tireoide. Vocês podem observar isso nos consultórios de vocês. Paciente com dominância estrogênica, não é incomum ela ter nódulos de tireoide associado. Não é incomum ela ter hipotireoidismo também associado. Entender que o nódulo, gente, o que é o nódulo? É um ambiente metabólico desfavorável para uma replicação celular da célula da tireoide de maneira adequada. Então, é uma alteração ali, em algum processo celular que tinha que acontecer, e eu vou fazer ali uma inflamação, uma fibrose, uma alteração daquela célula, formando o nódulo. E a dominância estrogênica está por trás disso. E o hipotireoidismo, né, a prevalência de hipotireoidismo em pacientes com lipedema também é muito alta. A gente observa que quanto maior o estágio do hipotireoidismo, do lipedema, maior a associação com o hipotireoidismo. E um outro ponto importante, quando a gente está falando de hipotireoidismo de Hashimoto, quando a gente consegue atingir uma tolerância imunológica melhor, com uma queda dos níveis de autoanticorpos, a gente também observa
um lipedema melhorado. Fica mais fácil tratar o lipedema quando o sistema imunológico dessa paciente está mais regulado, né, com níveis de anti-TPO e antitiroglobulina reduzidos. Até a gente apresentou um trabalho ano passado no ENDO, no Congresso Mundial de Endocrinologia, mostrando exatamente isso. Era uma paciente com rash Graves e lipedema e que já fazia todo o tratamento para lipedema, mas não conseguia melhorar tanto. A hora que a gente focou em modular a quantidade de anti-TPO e antitiroglobulina nessa paciente, e esses níveis se reduziram, ela teve uma melhora significativa na qualidade da pele e no aspecto do lipedema. Aqui, então, hipotireoidismo identificado em 27 pacientes, e quanto maior o estágio, maior a presença do hipotireoidismo. O edema, né? Então, o edema nesse tecido adiposo, ele tem muito a ver com o leak vessel, né? Que é essa hiperpermeabilidade vascular, e ele também tem muito a ver com o aumento de teor de água e sódio no tecido adiposo, tá? Aqui a gente mostra exatamente essa modulação inflamatória. Quanto maior a minha inflamação no tecido ali do lipedema, mais eu vou conseguir alterar essa vascularização e piorar a retenção de água e sódio, piorando o edema. Aqui também mostra essa ativação imunológica no tecido do lipedema, com aumento de macrófagos, citocinas inflamatórias. E aqui a gente consegue ver que essa inflamação, ela leva danos no tecido, né? Então, um tecido normal, como é, e um tecido de lipedema. Olha como o tecido adiposo do lipedema, ele é diferente. Não tem como a gente dizer que não, né? E a fibrose, como eu falei para vocês, é uma consequência da hipóxia causada pelo tecido. Então, todas as vezes que a célula do lipedema passa por uma hipertrofia, né, por uma hipertrofia, hiperplasia, somada à inflamação, vai ter morte tecidual. A morte tecidual leva à fibrose, e por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Lembra no início da aula que eu falei? O tanto que é importante a gente diagnosticar naquela fase inicial? Por quê? Se a gente deixa essa paciente evoluir, o grau de fibrose dela evolui. E o que é fibrose? É tecido morto. Vai ficando cada vez mais difícil a gente recuperar esse tecido que já foi embora, né? Então, o diagnóstico é muito importante. E olhem como é diferente um tecido adiposo normal e um tecido adiposo lipedematoso. Olhem a presença de nódulos fibróticos aqui. E a gente sabe, né, que essa figura ela ilustra muito bem toda a relação do sistema imunológico com a alteração da parte inflamatória. E já falaram muito aqui de intestino, né, mas não tem como falar de lipedema sem a gente falar, obviamente, do intestino, né? É muito frequente a desbiose no lipedema, e ela contribui, inclusive, para a piora e para a falha na melhora da paciente. Então, se a gente não olhar para o intestino de toda paciente que tiver lipedema, a gente não vai estar tratando essa paciente de maneira adequada. A presença de leaky gut é unânime, e o estroboloma, né, precisa também ser olhado e ser devidamente tratado. Então, quando a gente tem ali, né, uma inflamação intestinal, um leaky gut, aumento de LPS, ativando toll-like receptors, aumentando citocinas inflamatórias, a gente tem uma piora geral na inflamação sistêmica, mas também na inflamação do próprio tecido adiposo, certo? E essas citocinas inflamatórias vão atrapalhar, inclusive, a metabolização adequada estrogênica, lá que eu mostrei para vocês no Dutch test. Aqui a gente observa que quanto maior os níveis de LPS, maior a inflamação que acontece. E aqui, o quanto que essas alterações da microbiota intestinal, essas alterações de LPS vão alterar o próprio tecido adiposo. Existe uma ligação intestino-tecido adiposo. Por isso que tem que tratar o intestino. E será que melhorar, né? Isso aqui é importante. Esse estudo, ele mostra que o padrão de microbiota interfere na deposição de gordura. E que, a depender do perfil de microbiota, eu vou ter uma maior deposição de um perfil ginoide, androide ou de gordura central visceral.
E será que melhorar a minha microbiota pode melhorar meu padrão de acúmulo de gordura? Esse estudo respondeu que sim. Então, que quando foi administrado alguns flavonoides antioxidantes que melhoraram a microbiota, o padrão de acúmulo de gordura também foi modificado. E um outro teste, né, que avalia essa parte funcional intestinal, que eu peço muito para as minhas pacientes, que é muito importante a gente avaliar, é o GI-MAP. O GI-MAP, ele mostra como que está não só a microbiota intestinal dessa paciente, mas também os perfis de marcadores de saúde intestinal. Então, o que a gente vai encontrar numa paciente com lipedema, que a gente precisa não só encontrar, mas tratar? Beta-glucuronidase mais hiperexpressa. Então, uma desbiose intestinal com mais bactérias que produzem maior beta-glucuronidases que vão participar da recaptação enterohepática desse estrogênio. Então, o estrogênio lá no fígado passou por fase 1, fase 2, foi conjugado via biliar indo embora, passeando pelo intestino, encontra uma beta-glucuronidase. Ela fala, ei, vem cá, você não vai embora não, você vai ficar aqui. Desconjuga esse estrogênio, reabsorve. Então, olhem essa paciente minha aqui. Nível superior de normalidade. Essa outra aqui, ó, extremamente elevada. Talvez foi uma das que eu mais vi, tá? Claro, sempre associada a uma zonulina aumentada, indicando uma permeabilidade intestinal aumentada. E essa paciente aqui junto, ó, a calprotectina, uma inflamação também intestinal muito intensa. Então, esse caminho do estrogênio, como eu bem expliquei, quanto maior a quantidade de beta-glucuronidase dessa paciente, mais ela vai fazer uma recaptação desse estrogênio e mais ela vai contribuir para uma piora da dominância estrogênica dela. E é exatamente isso que acontece. As bactérias disbióticas expressando beta-glucuronidases e esse estrogênio que estava conjugado passa a ser desconjugado e reabsorvido para a circulação sistêmica. Bom, então, a regulação dos níveis de estrogênio no corpo é largamente influenciada pelo microbioma intestinal. E aí, gestrinona sozinha trata lipedema? Não trata, né, gente? Não trata. Bom, vamos falar um pouco do tratamento, e a ideia é que justamente vocês entendam a importância do tratamento além do hormônio. O hormônio é importante? Óbvio. Eu, como endocrinologista, né, você é que mais vou levantar essa bandeira de que a gente consegue melhorar muito essas pacientes com uma regulação hormonal, com uma melhor metabolização desse hormônio, e muitas vezes até com o uso, né, de hormônios via implante, via adesivo, via creme, enfim. Cada paciente vai receber a sua prescrição individualizada. Mas o tratamento hormonal sozinho, ele enxuga gelo, ele não resolve. E ele, quando feito no momento errado, ele piora, tá? Bom, dentre os pilares principais do tratamento aqui do lipedema, a gente precisa trazer a importância de um sono adequado, que ajuda a equilibrar esses hormônios, reduz resistência à insulina e diminui a inflamação. Atividade física orientada, musculação é inegociável, não tem como. Gente, hoje a gente está num momento, assim, já que não dá para negociar atividade física. Atividade física é igual acordar, tomar banho e escovar o dente. Tipo, não tem como. O paciente que chega para você e fala que não vai treinar é um paciente que é melhor você não tratar, né? Porque se você não vai estar conseguindo entregar o melhor que ele pode colher do seu tratamento. Manejo de estresse emocional, a dieta é muito importante. Eu, na minha consulta, os meus pacientes são obrigados a passar com o nutricionista. Não tem escolha, não tem escolha. Eu tenho uma nutricionista que trabalha diretamente comigo, a gente monta esse plano ali juntas, a estratégia ali nutricional individualizada sempre. A gente sabe que tem algumas dietas que melhoram o lipedema, mas óbvio que a gente tem que olhar para cada indivíduo de maneira única. E o paciente não tem escolha, ele vai ter que passar com o nutricionista, ele vai ter que fazer um ajuste nutricional junto, de dieta, tá? Equilíbrio intestinal, como eu já falei para vocês, o equilíbrio hormonal e suplementos anti-inflamatórios que podem auxiliar muito no controle dessa inflamação. Dentro de todos esses pilares, a gente precisa melhorar a metilação desse paciente, a gente precisa melhorar o estresse oxidativo, a inflamação, ajuste tiroidiano, níveis de vitamina D, que é o maestro, né? A vitamina D é a maestrina, na verdade, da
do nosso sistema imunológico, dessa cascata de inflamação. Se eu não tenho vitamina D, eu não tenho quem manda nesse sistema imunológico adequado. Alguns exames específicos, como eu mostrei para vocês, e testes nutrigenéticos, de metabolômica, que também são muito importantes, principalmente para aquela paciente que chega no seu consultório, que já fez de tudo, que nada melhorou, e que, tipo assim, doutor, você é minha última esperança. Eu sou a rainha da última esperança. O que eu recebo de paciente nesse perfil não está escrito. E para essas pacientes faz muito sentido a gente pedir testes nutrigenéticos para avaliar essas questões de metilação, de absorção de vitaminas, enfim, e de metabolômica hormonal. Bom, manejo hormonal. É importante? É importante, então é por isso que a gente vai falar disso. Gestrinona e lipedema, né? A gestrinona, sim, ela tem um papel muito interessante no lipedema. E eu posso dizer que, somado a uma vida toda de cuidados comigo mesma, desde que eu comecei a entrar, desde que eu entrei na faculdade, que eu já estudo sobre medicina funcional integrativa desde o meu primeiro ano, eu já tinha esses cuidados de treinar, de comer bem, uma dieta mais anti-inflamatória, enfim. Mas eu, hoje, estudando lipedema, eu sei que eu não desenvolvi lipedema, porque todas as mulheres da minha família têm lipedema, porque eu uso gestrinona há muitos anos, né? Eu uso gestrinona silástico, já desde os meus 20, 21 anos, hoje eu tenho 30, e isso foi, sim, um divisor de águas para eu não desenvolver esse fenótipo do lipedema, tá? Então, ela exerce um papel. Talvez, se eu não tivesse tido esse bloqueio hormonal, hoje eu teria lipedema. Então, o que ela faz, né? Ela vai ter uma ação antiestrogênica, antiprogestogênica, uma ação progestagênica e uma ação androgênica também. Ela tem uma alta afinidade por receptor de progesterona, uma afinidade moderada pelo receptor de estrogênio e baixa afinidade pelo receptor de androgênio. E ela tem uma ação também de inibição da aromatase, tá? Como que ela pode atuar no tratamento do lipedema? Então, por que ela pode ser interessante? Ela atua na inflamação do tecido adiposo, então ela tem uma ação anti-inflamatória via inibição da via do NF-kappa-beta. Ela aumenta a expressão de receptores de estrogênio. Não, disfarça. Voltando aqui, só para entender. Na patologia, de cá tá a patologia, que mudaram meu slide agora que eu tô vendo. Aqui tá a patologia. Inflamação do tecido adiposo. Como que a gestrona age? Ação anti-inflamatória. Na expressão desses receptores estrogênicos, como que ela age? Ela bloqueia esses receptores estrogênicos e diminui a atividade da aromatase e também diminui a atividade da 17-beta-hidroxisteroide tipo 1. E no aumento da angiogênese, que acontece nessa parte vascular, a gestrinona tem um efeito anti-angiogênico e antiproliferativo. Então, sim, ela pode ser maravilhosa. Porém, para a paciente certa. A minha frase mais famosa do consultório é: gestrinona não é para quem quer, é para quem pode. E tem mulheres que nunca vão poder usar a gestrinona, né? Que a gestrinona pode ser que atrapalhe, são má metabolizadoras. Principalmente uma paciente que está em processo de emagrecimento, a gestrinona bloqueia o processo de emagrecimento. Eu estou cansada de receber no consultório paciente com lipedema que chega com implante de gestrinona, obesa. Mas por que colocaram implante de gestrinona? Ah, doutora, porque eu tinha que tratar meu lipedema. O médico falou que eu só ia tratar meu lipedema com a gestrinona. E agora eu não consigo emagrecer. Pois é. A gestrinona, ela tem esse papel. Para a gente oferecer gestrinona para a paciente, ela tem que estar no peso-alvo dela. Ela tem que estar minimamente desinflamada. Uma gestrinona num corpo inflamado causa um estrago absurdo. E aí você não vai conseguir resolver o problema dela. E isso, gente, é importante, inclusive vocês, nutricionistas, alertarem as pacientes, porque a gente sabe que hoje a medicina está vivendo um viés muito complicado, de pessoas que querem implantólogos, né? Pisou no consultório, ganhou implante. E não é assim que funciona. O implante errado, na hora errada, ele tem um potencial destruidor absurdo, porque ele é uma via muito interessante. Mas é como a gente colocar um carro potente em alta velocidade no meio desgovernado, andando por um caminho que não está o caminho certo. Ele vai causar um estrago em potencial. Tá? Então, avaliar se aquela paciente tem indicação à gestrinona, se é o melhor momento para ela entrar com essa modulação hormonal. Tá? A gente é muito utilizado para o tratamento de endometriose, hoje já como parte do consenso europeu, né, como um dos melhores tratamentos hormonais para endometriose. E ela também tem essa ação aí no tecido, na parte de expressão de citocinas inflamatórias. Então, isso é bem interessante, tá? Na prática, para ficar bem objetivo, né?
Em estágios iniciais, né, quando são os melhores momentos, sim, para a gente entrar com a gestrinona, tá? Em estágios mais avançados, a gente precisa preparar melhor essa paciente para esse hormônio. Eu evito muito utilizar gestrinona em estágios avançados, em associação com sobrepeso, com obesidade e a hábitos não saudáveis. Mais uma vez, a paciente quer usar a gestrinona, então merece a gestrinona primeiro. Tem que estar treinando bonitinho, tem que estar comendo bonitinho, tem que estar desinflamada, tem que estar com o intestino saudável, porque senão é dor de cabeça para vocês e para ela também, tá? É possível associar a outros progestágenos, né? E na pós-menopausa também como vias aí de proteção endometrial. Claro que em doses reduzidas. E existem algumas vias que a gente pode utilizar. Na minha prática clínica, sempre antes de indicar o implante para uma paciente de gestrinona, eu testo essa gestrinona via vaginal, tá? Por quê? Porque se não der certo, gente, não deu. Aí a gente troca para outra estratégia. Depois que você colocou o implante, o cilástico tem como retirar, o absorvível não tem como retirar. E aí ela vai ficar de 4 a 6 meses mal por uma coisa que poderia ter sido facilmente testada antes. Então, eu sempre inicio uma dose vaginal, tá? 3 vezes na semana. E aí, a dose vaginal, eu começo com 2,5, mas é de 2,5 a 5 miligramas 3 vezes na semana. E se ela se adapta, se é o hormônio dela e se tá tudo certo, a gente vai para via. Podemos ou não também. Não é regra que o implante, né, vai ser aí uma via preferencial. Pode ser que às vezes ela não queira colocar implante. Eu tenho pacientes que vão muito bem com a via vaginal e tá tudo certo. O implante ele é mais fácil, né? Então, o implante elástico tem duração de 12 meses, o implante pellet. Antigamente, a gente observava uma duração um pouco maior. Hoje, os implantes pellets que a gente tem disponível aqui no Brasil tem uma duração mais ou menos de 4 meses, tá? Não tá mais chegando a 6 meses. Então, a gente também precisa dizer isso, é tipo Botox, o pellet. Você vai ter que colocar ali a cada 4 meses. E ele faz um pico hormonal maior do que o cilástico. Eu tenho uma preferência por usar implantes cilásticos nas minhas pacientes com lipedema. Por quê? Porque paciente com lipedema ela é mais sensível a picos hormonais. Quanto maior o pico hormonal, maior a sensibilização de receptores, tá? E aí maior o risco potencial dela ter efeitos colaterais. Então, eu, na minha prática, prefiro os implantes elásticos que entregam uma dose estável, programada, todos os dias. A grande diferença é que o cilástico é um tubetezinho de silicone, você tem que retirar depois, tá? E ele dura 1 ano. E o absorvível, ele desaparece no corpo e ele dura aí mais ou menos de 4 a 6 meses, em média 4. O Nestorone. Nestorone é um progestágeno também muito interessante para o tratamento do lipedema, tá? Ele é uma progestina sintética, ele reduz picos de estrogênio, então ele atua de maneira indireta nessa dominância estrogênica, reduz picos androgênicos e ele tem uma inibição de gonadotrofinas, então ele também é um contraceptivo. A cada vez que essa paciente com dominância estrogênica menstrua e cicla, ela tem picos de estradiol, porque o pico de estradiol acontece ali na primeira fase do ciclo dela. Cada pico de estradiol, ela vai potencialmente agravar o lipedema dela. Então, talvez não seria interessante bloquear isso nessa paciente? Se ela não quer engravidar, pode ser que seja uma boa estratégia. Então, aqui, essa revisão muito legal do Henk trouxe que esse bloqueio, né, a ação da gestrinona, do Nestorone, né, vai muito além só da parte de contracepção. Ela também pode ter uma ação em sistema nervoso central. Então, pensando que são pacientes com maior risco de TDAH, hiperatividade, ansiedade, depressão, o Nestorone traz uma maior uma estabilidade emocional, justamente por controlar esses picos de estrogênios que também estão relacionados a TPM, TDPM. Então, se a paciente tem isso associado, pode ser uma estratégia bem interessante. Não existe Nestorone via oral, tá? Ele é pouco biodisponível. Existem algumas formulações em gel fora do Brasil. No Brasil, a gente só tem a possibilidade de uso via implante elástico com duração de 6 meses. Então, pode ser indicado para contracepção, inclusive em mulheres que amamentam, e aí é muito interessante, porque eu não falei para vocês no início da aula que o lipedema piora pós-parto? Então, para essa paciente, talvez seja interessante, pós-parto, mesmo amamentando, a gente indicar um Nestorone, tá? Eu tenho muitas pacientes que a gente faz isso e dá muito certo. Para doenças estrogênio dependentes, TDPM, SOP, e aí como efeitos colaterais, a gente pode ter um pouco de redução de libido, então
faz sentido, talvez, a gente associar algum outro hormônio junto, pode ter ressecamento vaginal, redução da massa óssea, por isso essa paciente tem que ser acompanhada de perto, e as associações desse implante também são importantes, né? Não existe receita de bolo para implante, tá, gente? E também não tem como aprender a prescrever implante em um curso de final de semana, tá? E isso é um ponto que eu acho que precisa ser falado, porque muito do que a gente viveu no final do ano passado, com a proibição da manipulação ali dos implantes hormonais, não tem a ver com os implantes hormonais, tem a ver com o mau uso dos implantes hormonais. Então, você não precisa ter pressa para entregar um resultado para sua paciente. Eu sempre falo, melhor a nossa direção do que a nossa velocidade, sabe? E às vezes você querer cortar caminho, você atrapalha todo um processo de recuperação e restauração metabólica que você poderia facilmente encontrar se essa paciente fosse melhor direcionada por etapas. Olha, etapa 1, vamos te desinflamar, vamos melhorar sua dieta, vamos melhorar seu intestino, melhorar a qualidade de sono. Etapa 2, vamos agora ajustar o hormônio, que é o que eu faço e eu vou explicar para vocês, exatamente isso. Então, a gente tem que ter, sim, essa cautela. Algumas associações, né, que a gente pode fazer, pode associar nestoridona com gestrinona? Pode, e eu gosto muito em pacientes que têm lipedema. Pode associar com testosterona? Pode associar com oxandrolona? Pode. Eu não falei da oxandrolona aqui, mas a oxandrolona pode ser um potencial para o tratamento do lipedema? Pode, é um hormônio não aromatizável, com propriedades lipolíticas, anabólicas. Essa mulher tem uma dificuldade maior de ganhar massa muscular, de ter definição, né? Pode ser, sim, indicado em associação, mas com muita cautela, tá? Afinal, gente, a beleza da mulher não tá ali. Eu tenho visto muitas mulheres que usam hormônios ficando masculinizadas, né? E a beleza da mulher está nas curvas, a beleza da mulher está na feminilidade, na pele bonita, que o estrogênio traz também, no cabelo, né? Então, todas as vezes que eu atendo uma paciente, a gente vai falar de hormônio, ela, doutora, mas eu tenho medo de ficar masculina. Eu falei, olha, a mulher que usa hormônio, que fica masculina, ela está usando o hormônio errado, né? Eu uso implante de gestrinona há quase 10 anos e podem ver que a minha voz é normal. Então, assim, o hormônio certo, pela via certa, no momento certo, ele causa pouco ou nenhum efeito colateral para a paciente. E é justamente essa sabedoria que eu queria trazer para vocês, principalmente para colegas médicos que me acompanham aqui. Muitas vezes, efeitos colaterais androgênicos são irreversíveis. E aí você está tentando resolver um problema que já mexe com a autoestima da mulher e você vai lá e causa outro. Alteração de voz, acne, queda de cabelo, hipertrofia de clítoris. Então, assim, gente, sejam cautelosos com hormônios. Se você não tem muita habilidade, estude mais, espere um pouco, comece por vias mais seguras. Então, essa via ali da via vaginal, antes de propor um implante para a tua paciente. Porque uma vez que o efeito colateral ele é instaurado, pode ser que seja irreversível, né? Então, eu sempre falo isso, que o momento certo, a dose certa e a via certa é o mais importante. Bom, sobre dietas. Então, aqui, a dieta ela é extremamente importante. A gente tem trabalhos que mostram que a dieta cetogênica acaba sendo a melhor dieta para o tratamento do lipedema, mas claro que isso é individualizado. Tem paciente que não vai dar conta de fazer uma dieta cetogênica, tem paciente que não vai ter nem indicação metabólica de fazer uma cetogênica, que algumas pacientes a gente vai ter que entrar com uma dieta antistamínica, por exemplo, né, que eu também gosto muito de iniciar uma dieta antistamínica nessas pacientes, porque ajuda a desinflamar bastante, principalmente o tecido adiposo. O jejum pode ser muito interessante também como estratégia associada, e a dieta de baixa caloria, óbvio, né? Não existe almoço grátis. Essa paciente está obesa, precisa emagrecer. Eu também preciso entender um pouco sobre a restrição calórica. Análogos do GLP-1. Será que eles podem ser essa chave que faltava aí no tratamento? E sim, a resposta é sim. Apesar de poucos estudos ainda, na verdade, a gente não tem nenhum ensaio clínico mostrando a eficácia de GLP-1 ou ali de tirzepatida, né? Então, GLP-1 com GIP, no próprio lipedema, mas nos nossos consultórios a gente tem observado que a paciente que está usando Mounjaro melhora. E talvez por esse potencial de redução da inflamação, do efeito antifibrótico, da melhora da resistência insulínica, da redução do peso e volume corporal e melhora do perfil cardiovascular. Esse trabalho aqui é um trabalho que traz como que a tirzepatida poderia atuar nos mecanismos fisiopatológicos do lipedema.
É um trabalho publicado por 2 médicos brasileiros, né? E ele traz exatamente isso: a ação anti-inflamatória, o efeito antifibrótico e a estimulação termogênica do potencial aliação da tirzepatida. E isso muito, pessoal, se dá pela ação do GIP, porque a gente não observava essa melhora tão significativa apenas com a semaglutida, apenas com o GLP-1, né? Então, vamos ver, será que o triplo agonista, né, a retatrutida, pode ser ainda melhor? Cenas dos próximos capítulos. E suplementos, né? Afinal, dar para o corpo aquilo que ele precisa é algo fundamental para a gente restaurar e restabelecer a saúde de verdade. Não tem como a gente querer fazer só um ajuste de dieta, só um ajuste de hormônio, se a gente não nutre esse corpo, se a gente não nutre essa célula, se a gente realmente quer dirigir um carro com combustível, com o tanque vazio, esse carro não vai andar, né? Então, colocar ali os combustíveis certos. E, claro, como eu já falei, dessa importância da parte intestinal, começar tratando a permeabilidade intestinal, que é aumentada em pacientes com lipedema. Né? Essa alteração da microbiota, ela além de atrapalhar o processo de emagrecimento, a gente já sabe, de controle da inflamação, a gente já sabe, ela também pode dificultar e muito a adesão da paciente ao tratamento e colheita dos resultados. E é por isso que eu gosto muito do Guardian, né? Diferentemente do que muita gente acha, tratar de intestino não é dar probiótico, mas talvez sim recuperar a integridade da barreira mucosa intestinal, desinflamar esse intestino. Não adianta também eu ficar enfiando um monte de suplementos se esse intestino não está bom para absorver, né? Então, eu sempre faço essa associação do Guardian e agora, na minha prática clínica, eu vou colocar essa novidade, né? O Fiber Boot, eu achei muito interessante, porque a composição dele também é composta por fibras. E a gente tem trabalhos que mostram que as fibras reduzem a expressão das beta-glucuronidases. Então, aí, se eu pego uma paciente que tem um aumento aí das beta-glucuronidases, além do cálcio D-glucarato, que é um suplemento muito interessante que a gente pode usar na dose de 2 a 4 gramas dia, as fibras podem ser muito interessantes juntos com compostos fenólicos. Nesse produto, a gente tem a associação da cúrcuma e do própolis, né, que são potentes aí anti-inflamatórios metabólicos. E a ação do butirato, ela vai muito além só da melhora ali da parte intestinal. A gente tem uma melhora no tecido adiposo, melhorando a ativação de receptores que fazem lipólise, melhorando, desinflamando esse tecido adiposo, reduzindo aí essa sinalização intestino-tecido adiposo. No sistema músculo-esquelético, na parte hepática também e na saúde intestinal. Musculação e lipedema, já disse que é inegociável, a gente tem que ter um ganho de massa muscular. Já acabou meu tempo aqui, estou terminando. E ele tem um papel fundamental aí no controle da inflamação, estresse oxidativo e melhora ali da qualidade da pele daquele tecido. Eu gosto muito, pensando nessa parte de musculatura, da suplementação de creatina e do amino, que, como o próprio nome diz, são aminoácidos essenciais. Essenciais, pessoal, não só para o sistema músculo-esquelético, mas também para pele, cabelo, unha, para o teu corpo funcionar. Né? Eu sempre explico para as pacientes que os aminoácidos essenciais são essenciais. E muitas vezes a gente pega uma paciente que não tem um intestino muito legal, que às vezes está usando um análogo de GLP-1 junto, ali uma tirzepatida, ela não vai conseguir bater a meta de proteína dela. E ela precisa colocar aminoácido essencial para dentro. Então, a suplementação do amino torna-se super necessária aí nesse momento. O Energy eu gosto bastante, principalmente pela presença do HMB, né, que é um anticatabólico muito interessante. A gente lembrar que a inflamação presente nessa paciente com lipedema, ela vai atrapalhar o anabolismo muscular, que já é dificultado nessa paciente. Então, eu gosto bastante de associar. E, óbvio, melhora da qualidade de sono. Quando a gente está falando de melhora da qualidade de sono, a gente melhora a gestão do estresse, a gente reduz resistência à leptina, a gente melhora o ciclo circadiano. Existe uma relação muito grande entre a alteração do ciclo circadiano, a alteração de eixo de nervo vagal e uma piora dessas questões relacionadas à metabolização hormonal. Né? O tônus vagal, ele vai
está diretamente relacionada às nossas glândulas hormonais. E não tem como eu querer melhorar uma doença hormonal sem melhorar aquilo que está por trás da regulação das minhas glândulas hormonais. Então, uma boa qualidade de sono é fundamental e o sleep traz tudo que o corpo precisa para induzir uma boa noite de sono. A metformina é uma estratégia que eu gosto muito de colocar nas minhas pacientes, porque, embora seja comum que as pacientes com lipedema não tenham resistência à insulina, a gente observa que elas são, na verdade, muito sensíveis à insulina. Mas a metformina ela tem um potencial papel na inibição da aromatase e na redução da inflamação e fibrose. Então, mesmo que o paciente fala, nossa, doutora, mas você está me dando remédio para diabetes, minha glicose é normal. Mas não é pela glicose. Nesse caso, é pela ação da inibição da aromatase e redução da inflamação em tecido fibrótico local. Esse trabalho aqui trouxe também alguns outros dados sobre a parte nutricional e suplementação no lipedema, mostrando que pacientes com lipedema têm glicina baixa, né? E o Colpuri é um suplemento muito legal que traz a glicina para a gente uma dose bem adequada e que a gente pode incluir aí na suplementação dessa paciente. A glutamina também, que vai ter um papel não só aí no sistema imunológico, na melhora da recuperação da barreira mucosa intestinal, mas também na inflamação desse tecido adiposo. Esse estudo aqui mostrou que glutamina em doses superiores a 30 gramas dias por períodos inferiores a 2 semanas reduziu significativamente a permeabilidade intestinal. Então, quando eu falo que doses são sempre individualizadas, tem paciente que a gente não vai precisar de doses tão altas assim, nem pacientes que talvez seja interessante tentar algumas estratégias. A vitamina D, né, que regula muito o nosso sistema imunológico, que é muito importante aí para essas vias imunológicas, inflamatórias, junto com a K2, que é um grande GPS ali do cálcio, da sinalização. A gente tem todas essas apresentações da Central. Eu gosto muito da Restaure. Eu acho que ela é menos cápsula para o paciente tomar. Ela tem uma boa absorção e boa biodisponibilidade. A coenzima Q10 é extremamente importante. Talvez ela esteja entre os meus top 5 suplementos preferidos, não só para paciente com lipedema, mas para todas as questões metabólicas, tá? Isso porque a coenzima Q10 melhora muito a nossa função mitocondrial, e as mitocôndrias são fundamentais para a metabolização hormonal do meu corpo inteiro, tá? A BioQ10 em gotas é a que eu prefiro também. Melhor facilidade posológica, melhor biodisponibilidade, né? Principalmente quando comparada à via oral. A gente sabe que a absorção via oral da coenzima Q10 ela não é tão boa, né? Então, a gente tem que entender como que a gente vai fazer esse paciente tomar e realmente ter uma boa absorção daquilo que ele está tomando. A B12 e as vitaminas do complexo B entram como um papel extremamente importante na metilação. Lembram lá do Dutch test, onde eu mostrei a via de eliminação via 2-hidroxistrona? A via 2-hidroxistrona é a via que vai jogar fora, né, o metabólito, a via da banheira do ralo aberto. E para isso acontecer, para a minha metilação acontecer de maneira adequada, eu preciso de vitaminas do complexo B, preferencialmente na forma ativa. Então, aqui o BioB Complex e a metilcobalamina em gotas. Ômega 3, talvez um suplemento aí que todo mundo tenha que tomar. É muito importante o seu papel em modular a inflamação. O magnésio, também pensando em biogênese mitocondrial, também pensando em funções metabólicas, regulação de neurotransmissores, inflamação. Gosto bastante desse complexo aqui, que tem vários outros tipos de magnésio associados, eu acho que otimiza bastante. E como eu faço? Bom, eu sempre separo essa paciente em 2 fases. Toda paciente de lipedema que passa comigo, ela tem na cabeça dela muito claras as etapas desse processo e a gente estabelece alguns acordos. O primeiro acordo é modificação de dieta e estilo de vida. Eu não trato quem não quer ser tratado. Simples assim. Então, se você, que é a frase famosa de Hipócrates, né? Antes de curar alguém, pergunte se essa pessoa está aberta a abandonar aquilo que a fez adoecer.
Então, a gente faz essa modificação da dieta e estilo de vida. Eu inicio estratégias metabólicas, então, ali de acordo com as alterações de exames, laboratoriais, queixas, clínicas, sintomatologia. A gente sempre faz um tratamento intestinal, porque, gente, não tem... Tem paciente que fala, ai, doutor, meu intestino é ótimo. Não é ótimo. A alimentação dela, com certeza, não é ótima. E não tem como ter um intestino saudável se você está comendo ali porcaria o dia inteiro. A suplementação oral é individualizada, não tem receita de bolo, não tem ali uma coisa, protocolo lipedema. Gente, isso não existe. Cada paciente com lipedema é única. E eu vou mostrar para vocês isso aí mais para frente. A metformina eu gosto de colocar, tá? E aí é uma dose que seria aquelas ações que eu falei para vocês, seria a dose de 1 grama dia, associada a diosmina e esperidina, que é o Daflon, que vai ajudar muito na questão vascular, na melhora de sensação de peso na perna, de dor, edema, tá? E injetáveis, fazer, não fazer? Depende, tá? Depende do quanto essa paciente quer investir nesse tratamento, porque sim, tem um custo adicional. Depende se o intestino dela tá bom mesmo ou não, para a gente absorver a quantidade de nutrientes que a gente precisaria desses polifenóis via oral. E a gente sabe que na metabolização estrogênica, alguns ativos podem ter uma melhora muito grande, como o ácido alfa-lipoico endovenoso, a glutationa, o resveratrol, a coenzima Q10 e o morosil. Então, às vezes, sim, eu indico, mas não é uma regra. E a fase 2, que é a fase onde essa paciente volta depois de um tempo, que eu faço o manejo hormonal, que a gente pode fazer via implante ou em vias alternativas. E aqui eu trago um conceito de endocrinologia, que é a aplicação, a administração local do hormônio, tá? Então, algumas pacientes a gente opta por isso, fazer um creme com gestrinona local ali e não colocar ela em gestrinona sistêmica e melhora muito. Bom, essa paciente é uma paciente minha na menopausa e em tão pouco tempo ela conseguiu ter essa melhora na qualidade de pele. Aqui não existe a Mounjaro ainda, tá, gente? Então, foi realmente aí nesse ajuste metabólico e hormonal. Então, de julho de 2024 para janeiro de 2025, uma melhora expressiva, mesmo em um lipedema de muitos anos, em um estágio mais avançado. Essa outra paciente aqui foi só tratamento metabólico. Aqui não teve nenhum hormônio e aqui também não teve Mounjaro, tá? Então, só o tratamento metabólico, observem a redução do volume do lipedema e o aumento do espaço entre as pernas. E essa é uma queixa muito frequente delas. Doutora, eu não consigo andar, eu não consigo correr, assa a minha perna. Né? Então, essa melhora é uma melhora funcional, não é só estética. Ela voltou falando, doutora, não assa mais na minha perna. Sabe? Feliz da vida por isso. E quem tem a perna mais gordinha sabe o quanto que isso incomoda. Então, foi um tratamento muito legal aqui. Teve dieta e suplementação. Olha como que o básico bem feito, ele realmente é maravilhoso. Essa outra paciente, também sem hormônio, tratamento metabólico, tá? Aqui teve tirzepatida. E a gente observa uma melhora bem expressiva, tá? Isso aqui, gente, eu acho que não deu 2 meses de tratamento, tá? Era uma paciente que ela era nutricionista, então, já comia bem, já fazia atividade física. E aí, no caso dela, a chave metabólica ali que a tirzepatida trouxe foi realmente divisor de águas no processo. Essa outra paciente aqui, olha que legal, é uma médica, tá? Que me procurou aí para a troca de método contraceptivo. Na anamnese, eu falei, conversando com ela tomava anticoncepcional oral, ela falou, ai, doutora, eu acho que eu tenho lipedema. Porque eu não gosto de usar short, eu não uso nada, enfim. E aí, a hora que eu fui examiná-la, eu vi que era lipedema mesmo, a gente fez todo um tratamento, e observem que é uma paciente magra, talvez no estágio inicial, e que mesmo, assim, só da troca do método contraceptivo e do tratamento, olha aqui que ela fala, nunca vou de shorts na academia, essa semana fui pela primeira vez em tempos. Então, o estágio inicial já em melhora. Essa outra paciente, em 4 semanas de tratamento metabólico também, a gente observa não só um emagrecimento, mas também uma melhora do aspecto da pele, né? E aqui, esse caso é o caso de uma paciente minha, que teve uma resposta também muito interessante, aqui sem hormônio, tá, gente? Com o tratamento metabólico do lipedema, com a suplementação adequada, a dieta adequada. E não sei se tá tão nítido assim, mas pessoalmente foi algo tão chocante que eu e ela começamos a chorar na consulta. Porque foi de fevereiro a abril, então um período muito curto e com uma mudança muito significativa.
E aqui eu trouxe o depoimento dela. Será que vai? Que eu acho que é algo que me impactou muito foi me trazer de volta a uma vida que eu achava que não existia mais, né? Eu não gostava mais de pôr saia, vestido, me incomodava de ir à praia por conta dessa doença e a doutora trouxe isso de volta. E eu acho que o mais legal de tudo desse tratamento é ela te trazer de volta com conhecimento, com explicações, como que eu posso dizer? Não é só uma prescrição médica, sabe? Tem todo um cuidado por trás. Eu realmente sou muito feliz pela escolha da médica que eu fiz. Com certeza é um tratamento para minha vida. Vou levar ela para sempre comigo agora porque ela me trouxe de volta para uma realidade que eu já não enxergava mais. E é isso, gente. Tratar lipedema é muito mais que tratar estética. Tratar lipedema é devolver uma mulher de volta a ela mesma. É isso, pessoal. Muito obrigada.